Você sabe quando uma criança tem algum atraso no desenvolvimento? Hoje eu trouxe uma especialista no assunto, a Júlia, nossa fisioterapeuta infantil. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Queria que tu nos ajudasse a entender, dar dicas para a gente analisar. Poxa, pensando por esse ponto, talvez o meu filho tenha realmente um atraso, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue enxergar. Sim. E a gente sabe também que quanto antes a gente descobre qualquer coisa que seja melhor para esse tratamento. Então, fala para nós, querida. Show. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto. E eu acho que uma coisa que é bastante importante é a gente ter em mente que, apesar de cada criança ter a sua particularidade em relação ao desenvolvimento, as crianças não devem fugir muito, assim, dos marcos do desenvolvimento. Então, eu percebo que existe um movimento, assim, na internet de lados meio extremos, assim. Então, ou não se leva em consideração o marco motor e se tem aquela frase de que cada criança tem seu tempo, e que daí eu acho que é um risco bastante grande, porque daí a criança pode ficar à mercê, né, de ter um atraso e não ter ajuda. Uhum. E o outro lado que eu acho que é extremo é no sentido, assim, de seguir a risca ali aquele marco e que daí se a criança foge um pouquinho, já fica um alerta muito grande. Então, eu acho que é entender como que funciona o desenvolvimento para que daí você consiga olhar para o seu filho e identificar dentro das características dele se ele está precisando de ajuda, né? Então, quando a gente pensa de uma criança pequena, de um bebê ali de 0 até 1 ano, é importante a gente identificar se o desenvolvimento está acontecendo de uma maneira fluida. Então, se a criança continua tendo conquistas motoras ao longo dos meses. Então, a criança ali alcançou a mão à boca, pegou um brinquedo, levou na linha média, começou a sustentar melhor o pescoço, já está conseguindo se apoiar ali com os braços na posição de bruço. E daí, de repente, acontece um período ali que a criança dá uma freada. E daí a mãe percebe que, poxa, mas desse marco, o último marco, faz um tempo que ele não tem nenhuma nova conquista. Aí é que eu digo que é onde acende a luz ali de alerta da mãe. Uhum. Então, eu acho que perceber pela criança, assim, olhar o desenvolvimento da criança, que ele tem que ser fluido. Então, a cada mês ali, a cada semana, a criança tem uma descoberta, tem uma novidade apresentando. Ali é de uma maneira saudável. Agora, se isso não acontece de uma maneira fluida, e daí tem algo ali que bloqueia, do tipo, poxa, faz tempo que ele está nessa conquista e não conseguiu uma novidade, é ali que a gente tem que prestar mais atenção. Junto com isso, também pensar se quando você oferece uma postura para o seu filho, se ele rejeita essa postura. Então, tem crianças que têm uma dificuldade de ficar na posição de bruço, tem uma dificuldade maior quando chega ali nas etapas de ficar mais sentadinho, de ficar no colo. E muitas vezes se tem, até na internet, assim, a frase de intolerância ao bruço, intolerância na postura sentada. E eu não gosto dessa expressão porque é como se a criança ela escolhesse não aceitar a postura. E, na verdade, nessa idade, se ela não aceita essa postura é porque tem algo desconfortável para ela. Entendi. Então, é aí um outro momento para a mãe ficar em alerta. Poxa, mas por que será que ele não gosta dessa posição, né? Uhum. Então, eu diria que esses são 2 pontos bastante importantes, assim, de que esse desenvolvimento seja fluido, ou seja, a criança tenha ganhos contínuos ali no desenvolvimento e, junto com isso, identificar se a criança curte as posturas apresentadas, porque no desenvolvimento natural é esperado que seja agradável, né? Essa brincadeira, essas diferentes posições. Entendi. E assim, você falou sobre alguns a criança não desenvolver, não estar, né, enquadrada nesses marcos, enfim. E tem causas específicas, o que você atende crianças com diversas patologias? Eu queria entender quais são as mais recorrentes. Sim, isso é bastante importante e se a gente pensar hoje nesse cenário que a gente se encontra, dessa dinâmica de pandemia, assim, que passou por muito tempo de isolamento, a gente tem uma variedade ainda maior de causas, né? Então, se a gente for pensar em termos de principais doenças, assim, né, que geram ali esse atraso no desenvolvimento, a gente vai pensar em complicações neonatais, né? Então, crianças que tiveram problema ali, por exemplo, no nascimento, no parto, crianças que
que ficaram mais tempo internadas, então precisou ficar na UTI neonatal, nasceram prematuras, tiveram falta de oxigenação. Então, essas são as principais causas de origem de doença, né? Pra gente pensar. A gente tem também as síndromes, né? Então tem a síndrome de Down, tem a própria paralisia cerebral, que é uma das grandes causas que comprometem esse desenvolvimento e que a criança necessariamente precisa, né, de ajuda, precisa da reabilitação para conseguir alcançar um desenvolvimento favorável. Mas nesse cenário que a gente se encontra agora, de pandemia, a gente vê muitas crianças que em outros tempos a gente não veria como fator de risco para ter uma alteração no desenvolvimento ou uma dificuldade para se desenvolver, mas que hoje a questão social e ambiental se tornou um limitador, né? Olha só. Então, a criança antes estaria, por exemplo, na praia, num parque, ou convivendo na casa de vários amigos da família, de vários familiares, na casa da avó, enfim. Então, antes a gente tinha uma variedade maior de ambientes que essa criança frequentava e um convívio social também muito maior. Sem dúvida. E daí depois, com a dinâmica da pandemia de isolamento, ficou num núcleo familiar reduzido, né? Então, mesmo que tenha uma família que conviva com outras pessoas da família, assim, um núcleo menor, assim, mas é mais restrito, né? Então, a gente vê muito hoje, eu vejo muito hoje no consultório, assim, o quanto isso impactou. Muitas vezes a mãe traz, poxa, Júlia, mas eu fiz tudo certo, coloco, ponho o brinquedo, ponho de bruço, ponho no tapetinho, tenho tatame. Assim, fez tudo conforme manda o figurino, assim, né? Mas não foi exatamente assim. E eu costumo trazer muito isso para elas, assim, de que elas são um dos grandes mediadores desse desenvolvimento, mas o ambiente também é um mediador, né? Da criança estar, por exemplo, num parque e escutar um som de um pássaro ou olhar para uma coisa diferente que tem ali, uma outra criança jogando bola. Ver outras crianças fazendo determinados exercícios, brincadeiras e movimentos. E aí aquilo já te... Poxa, olha, pulando assim acontece Exatamente. isso. Mas só dentro de casa, o que a criança vê? Não vê outra criança se movimentando, interagindo com outras. Exatamente. E assim, o inesperado do ambiente externo é uma coisa que instiga muito as crianças, né? Então, de repente, tem um som de uma criança gritando lá no fundo, aí tem uma bola que vem, né, inesperada, ou um cachorro que vem ali na grama, né? Então, assim, são eventos inesperados que vão acontecendo e que despertam essa reação da criança. Mas que no ambiente de casa, ele é um ambiente controlado, né? Então, nada foge muito ali do planejado. E as famílias que foram mais surpreendidas, assim, no sentido... a criança não ficava muito em casa, ia para a escola. Então, foram mais impactadas ainda, porque às vezes nem tinha um ambiente muito preparado em casa. Sem dúvida. Tipo, nem tinha um tatame ali, ou um brinquedo que ficasse muito ali, porque a criança sempre estava no movimento, né? Na rua, na escola, na creche, ou na casa da avó, na casa de um amigo. Sim. Então, eu acho que as famílias foram também sendo demandadas para ter que remanejar também a dinâmica de casa para que tenha um pouco mais de experiência essa criança, mesmo nesse ambiente interno, né? A pandemia, ela foi cruel, né? Sim. Eu adorei. Muito obrigada por essas dicas. Eu acho que foi fundamental, porque é aquilo que eu comecei falando. Às vezes a gente fica muito limitado assim, a uma tabela. E daí, se não chegou, a gente fica muito assustada. Ou a gente fica, cada um no seu tempo, e a gente tem que ter uma certeza daquilo. Exato. Né? Nem 8, nem 80. O certo, ali no meio, né? Exatamente. Então, adorei. Muito obrigada. Eu espero que você também tenha gostado. E se você ficar com qualquer dúvida, você sabe, pode mandar mensagem que a nossa fisioterapeuta vai responder depois. Querida, adorei. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Até o próximo.